Amém. Que, de fato, esse seja o desejo do nosso coração, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Passei uns dias de férias, muita gratidão a Deus por esse tempo, Deus sempre cuidando de nós. E aí, quando eu cheguei, pastor, de volta, fui surpreendido agora com 2 púlpitos, o nosso e o do pastor Léo, né? Nossa, como ele tem prestígio aqui na igreja, né? Então, mas a gente ficou muito feliz, né, em poder voltar, estarmos juntos na casa do Senhor. Nesse ano, nos sermões das quartas-feiras que eu estarei pregando, nós vamos falar sobre um tema, eu diria assim, um tanto quanto recorrente. O ano passado eu escolhi um livro, e nós, durante todo o ano, estudamos o livro de Romanos, tentamos fazer aplicações para a vida de forma prática, trazendo para nós os princípios e valores da palavra do Senhor, com base no livro de Romanos. Esse ano de 2022, eu escolhi fazer uma série temática com o tema escolhas. Então, durante todo o ano serão 16 sermões, nós vamos passear pela Bíblia e nós vamos ver personagens bíblicos que fizeram escolhas e quais foram os resultados destas escolhas. Porque a vida, ela é um processo diário de escolhas, não é verdade? A gente não para ficar pensando assim, eu vou escolher, não vou escolher. Se a gente começar a parar para pensar em algumas coisas em que a gente deve estar fazendo, na verdade a gente acaba assim, dando um problema, assim, como a gente dizia antigamente, pastor Zé Maria, tilt. Hoje eu não sei nem como é que essa geração chama, porque não existe mais um tilt, né? Mas dava um problema, assim, dá um nó na cabeça quando a gente fica parando para fazer a escolha, né? Então, basicamente, né, talvez você faça uma escolha assim, muito importante, assim, você para pensar naquela escolha, quando você talvez faça uma escolha de grandes proporções na sua vida. Mas no dia a dia, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, são escolhas que nós fazemos que de alguma forma impactam o nosso dia, né? Então nós fazemos escolhas o tempo todo, e elas podem ser positivas, podem ser negativas, elas podem ser objetivas, essas escolhas podem ser subjetivas, podem ser conscientes e inconscientes. Tem escolhas que são inconscientes. Você está dirigindo e passa uma criança na sua frente, então você pisa no freio. Eu vou pensar, vou fazer uma escolha se eu vou pisar no freio com muita força, com menos força. Não, isso é completamente inconsciente. Você pisa no freio ali com muita força. Então, a vida que nós vivemos, claro, ela é feita de muitas escolhas, e escolhas envolvem custo, mas também ela tem benefício. E são elas que fazem, né, nos faz ser quem somos e determina, inclusive, a nossa essência. Isso é muito importante você gravar isso. As escolhas que nós fazemos diariamente, elas nos tornam quem somos e, inclusive, determina a essência que temos, a partir das escolhas que nós fazemos. Ao passo em que também a nossa essência, ela determina as escolhas que nós fazemos. Então, nessa dialética da alma, nós vivemos no dia a dia diante das escolhas. Ao olharmos para 2022, né, estamos aqui ainda no mês de fevereiro, e já estamos, né? Uau, como tem passado rápido. Outro dia eu estava cantando parabéns para você, e daqui a pouco já é de novo, está passando muito rápido. Quando nós olhamos para 2022, nós podemos, por exemplo, saber quantas portas elas se abrirão, portas da vida que se abrirão diante de nós? Nós não sabemos. Quantas serão fechadas? Também não sabemos. Quantos livramentos nós vamos ter? Nós não sabemos. E quantas bênçãos virão? Nós também não sabemos. Você faz ideia de quantas escolhas que você terá que fazer ao longo do ano? Você tem ideia? Eu sou curioso. Então eu fui pesquisar. Porque tudo na vida é uma questão de escolha. Então eu escolhi pesquisar. E de acordo com as estimativas publicadas pelo The Wall Street Journal, ele diz que tomamos em média 35 mil decisões por dia. Uau!
Aí, depois você pega aí o celular e multiplica 35 mil por 300, e aí, entendeu? E aí você vê quantos no ano, enfim. Desde escolhas simples, como a roupa, como escolhas, decisões no âmbito profissional. Mudar de profissão, não mudar. Mudar de empresa, não mudar. Vender a casa, o carro. São escolhas que nós vamos fazer ao longo da vida. O fato é que também não fazer escolhas é uma escolha, porque você está escolhendo alguém escolher por você. Eu treinei esse trocadilho que era para poder você entender que se você realmente fizer a escolha de não escolher, você está deixando alguém escolher por você. E você depois não vai poder reclamar das decisões que virão, das consequências que a sua vida terá diante das escolhas que foram feitas por outras pessoas, porque você resolveu não escolher. Bem, as escolhas, como eu disse, elas têm consequências, portanto, nós precisamos avaliar quais são os caminhos que nós vamos tomar, que nós vamos seguir, quais serão os sonhos a se realizar, e aí, irmãos, porque tudo isso, nós teremos que pagar um preço, tudo isso. No instante em que você faz uma escolha, uma chave ela é virada, é como se você ligasse um disjuntor, e ali passa aquela energia no disjuntor. Então, na hora que você liga essa chave, quando você faz uma escolha, você precisa estar pronto para causas, efeitos, destino, e que a sua vida vai ter diante de tudo isso. Literalmente, você começa a mudar a sua existência no momento em que você faz as suas escolhas. Bem, tá bom de filosofia, vamos então agora aprender na Bíblia um pouco mais sobre escolhas. Porque a nossa lição de hoje, e aí eu resolvi começar com a história de um personagem muito icônico da Bíblia. E eu vou tentar ao longo do ano fazer com que a nossa série ela seja cronológica, não tanto lógica, mas cronológica no sentido da publicação dos livros da Bíblia. Então a história de hoje ela vai nos mostrar uma escolha que levou à ruína de um homem, porque ele escolheu desobedecer, ele escolheu não cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Então vamos começar do começo, como diz o outro, lá em Gênesis, no capítulo 4, e nós temos aqui a história de dois irmãos, Caim e Abel. Quem matou quem? Caim matou Abel. É uma frase muito conhecida por todos nós. Caim matou Abel. Abel, diz o texto bíblico, no versículo 2, no capítulo 4 de Gênesis, diz que Abel ele era um pastor de ovelhas e Caim era um agricultor. O tempo passou, Caim então apresentou ao Senhor uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou dos primeiros animais nascidos em seu rebanho. Era uma carne de primeira qualidade, Então há quem diga que Deus não era vegano. O Eterno, então, o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Deus, ele gostou de Abel, da sua oferta, e ele reprovou a oferta de Caim, e ele reprovou o próprio Caim, diante da oferta dele. E com isso, Caim ficou indignado, ficou irritado, ficou aborrecido, e aí no versículo 6, o texto continua dizendo que Deus, então, disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? E aí preste bastante atenção agora, nesse conselho que Caim vai receber. Se você agir de maneira correta, você vai ser aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Ele está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Caim discutiu com Abel, e então, na ocasião que eles estavam lá no campo, partiu para cima do seu irmão e o matou. Então, versículo 9, o Senhor disse a Caim: onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu: como eu posso saber? Eu não sou responsável por ele, eu não sou o babá dele, eu não tenho que cuidar do meu irmão. E aí no versículo 10, o Senhor então diz: veja o que você fez. E a voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. E daqui por diante você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Você será levado dessa terra, que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. E você vai cultivar a terra,
mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Você vai ficar um forasteiro, porque você vai ter que sair desse lugar. E aí então Caim disse ao Senhor: esse castigo é demais para mim, eu não vou poder aguentar. Nesse texto nós temos a revelação do comportamento humano diante das escolhas feitas, eu diria até de forma compulsiva. E aí nesse versículo 14, quando Caim ele vai dizer que é pesado demais, ele não aguenta, ele mostra que a nossa capacidade humana, ela não é como a gente de fato imagina. Quero te convidar a fechar os olhos, baixar a sua cabeça, e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor esse privilégio. Pai, nós, diante da Tua palavra lida, exposta, nós queremos a inspiração do Teu Santo Espírito, para que sejamos, ó Deus, impactados por Teu amor, graça, bondade e misericórdia. Que nessa noite, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa ministrar os nossos corações, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Perdoa então os meus pecados, as minhas faltas diante de Ti. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos olhar para o versículo 7. O versículo 7, nós temos aqui eu diria assim, um aviso de um pai que ama o filho. Assim, filho, cuidado com o que você vai fazer. Nesse versículo, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus se deu o trabalho de explicar a Caim como ele deveria oferecer a próxima oferta para ser aceito. Mas se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo gerará contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, cuidado com o que você está querendo fazer. Você é quem domina a situação. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Caim: ei, cuidado com a escolha que você vai fazer, porque essa escolha vão ter consequências. E é você lá na frente quem vai me dar conta dessa situação. Você não vai poder dizer assim, aconteceu por acaso. Não, você vai escolher. Você tem que escolher, inclusive, dominar o pecado, a ira que estava dentro dele. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão que te levou à ruína? Pergunta pesada, né? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão em que você, de fato, teve consequências drásticas na sua vida? Talvez você tenha pensado, puxa, eu podia ter ouvido o conselho, eu podia ter feito o que aquela pessoa me orientou a fazer. E quando Caim matou Abel, naquele momento, ele escolheu tomar aquela atitude. Ele poderia ter se sentido só injustiçado pela parte de Deus, pela oferta que ele tinha dado e o Senhor não aceitou. Ele podia ter ficado chateado com Abel. Mas chateado com Abel por quê? Cada um fez o seu. Mas me parece que Caim queria se vingar de Deus através da vida do seu irmão. É como se ele, ferindo o seu irmão, matando o seu irmão, ele fosse ferir o próprio Deus. É como se ele quisesse que Deus estivesse na frente dele, com a injustiça no coração, com a ira, com a raiva que ali ele estava. E quer saber, irmãos? Se toda vez que você estiver com raiva, não toma uma decisão, não faz uma escolha para a tua vida, não. Respira, pondera, ora, pede conselho. Mas não toma decisão no afã das situações. Geralmente, decisões tomadas nesse momento, no calor das emoções, elas vão nos levar a lugares que nós não gostaríamos de chegar.
Geralmente. Às vezes é uma briga de trânsito. Às vezes é uma briga de casal. Às vezes é no trabalho. Você se aborreceu. Quer saber? Fica com esse trabalho, eu vou me embora, e vai embora, e daqui a pouco você olha que chega em casa, cheio de boleto em cima da mesa. Mas rapaz, por que eu fiz isso? Pastor, esse casamento não dá mais certo, esse cara é chato, essa mulher não sei o quê, e começa a reclamar, e briga e sai de casa. Como se a outra pessoa que ele vai encontrar lá na frente fosse perfeita. Quando nós fazemos escolhas, no calor das emoções, nós podemos trazer para a nossa vida grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Porque assim, irmãos, não é porque nós não estamos mais lá no jardim do Éden, que a gente não vai fazer escolhas, ou que a gente vai estar imune, porque Caim já fez a escolha dele, nós aprendemos lá com ele, e nós vamos ver ao longo do ano tantas outras escolhas, e quando no fim das contas, nós ainda fazemos escolhas hoje, reais, escolhas que serão convenientes, que serão inconvenientes, escolhas que serão, de fato, produtivas, escolhas improdutivas, escolhas que serão abençoadas e escolhas que serão amaldiçoadas. Ainda hoje, nós fazemos essas escolhas. E temos sim o direito de fazê-las. Mas lembre-se que toda escolha tem uma consequência. Toda escolha. No versículo 10, o Senhor olha para Caim e diz assim: veja o que você fez. É como um tribunal de justiça. Eis o crime, a prova do crime. É incontestável a situação. E Deus então mostra para Caim: olha, veja o que você fez. Eu não te disse que você deveria controlar a tua ira, você tinha que controlar a tua raiva, o teu impulso. Veja o que você fez. E o Senhor diz que a voz do sangue de Abel clamava ao Senhor. E o Senhor então mostra no decorrer desse texto, até o versículo 12, as consequências daquele crime, daquela escolha. Você será levado dessa terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem teto, a vaguear pela terra. Irmãos, eu tenho estado convencido que muitos, assim como Caim, escolhem desobedecer e acham que vai ficar por isso mesmo. Eu já fiz vários aconselhamentos, horas, eu nunca parei para calcular horas de aconselhamento, nunca. Mas sabe, a gente olha para uma determinada situação, aconselha a pessoa sai do gabinete pastoral, segue e faz tudo o contrário, faz exatamente o que está na cabeça dela, depois a pessoa volta e diz assim: eita pastor, e agora? Assim como Caim, muitos têm escolhido andar fora da vontade de Deus, desobedecendo, e acham que vai ficar por isso mesmo, sabe? Claro, as consequências virão caso não haja um verdadeiro arrependimento. E aí nós vimos isso durante a série de Romanos, né? Lá nós falamos sobre a consequência do pecado e etc. Bem, Caim poderia ter se arrependido do que fez. Caim poderia ter evitado um problema maior. Mas o seu coração estava cheio da razão. É como se, rapaz, olha, o que eu colhi é muito melhor do que essa carnezinha que ele está dando, esse espetinho aí que ele fez aí. No coração dele, ele tinha razão. E às vezes
essa razão que o coração diz que nós temos, nos torna, sabe, presunçosos diante do próprio Deus, arrogantes. Ele se achava no direito de ter feito o que fez quando ele recebeu a punição, ao invés de aprender com aquilo, ao invés dele mudar de atitude, dele recuar, dele se lançar diante do Senhor. Mas ele continuou com o seu coração cheio de si. É importante lembrar, meus amados, que se escolhermos o modelo de Caim para a nossa vida, querendo fazer as coisas do jeito de Caim, no impulso, um coração cheio de razão, eu só quero te lembrar que nós vamos ter os mesmos resultados de Caim. Portanto, é preciso que o nosso coração seja um coração quebrantado, obediente, um coração que se derrame na presença do Senhor. Ainda quando nós cometemos atos falhos, quando as nossas escolhas forem contrárias à vontade de Deus, e nós temos que sim, nos dobrar diante do Senhor. E quem fala sobre isso é o próprio Cristo, quando ele conta a parábola do filho pródigo, que ele diz, caindo em si, aquele jovem, aquele homem, percebeu que a escolha que ele tinha feito tinha sido uma grande besteira. Mas ele caiu em si. Voltou para perto do Pai. E quando lá chegou, ele encontrou o acolhimento, ele encontrou todo o amor. Não insista, queridos, em querer que Deus aceite a sua oferta, se ela estiver de acordo com a sua vontade e não com a vontade dele. Se ela estiver com o seu modo operante, ao invés de estar com o modo operante de Deus. Observe que a resposta que Deus deu para os irmãos não girou apenas em torno da natureza da oferta, mas do ofertante. Porque Deus olha o nosso coração. Mas apesar da escolha errada de Caim, Deus não abandonou Caim. A ficha de Caim só caiu, na verdade, diante do que ele estava fazendo, quando o Senhor diga, veja o que você fez, quando ele mostrou, e ele então falou todas as consequências que iriam acontecer com ele. A ficha de Caim caiu, né? Ficou assim meio estranho, né? Diante daquela escolha que ele tinha feito, a ficha dele só caiu quando ele, de fato, foi confrontado por Deus. Em alguns momentos da minha vida, irmãos, eu fiz algumas escolhas que eu não deveria ter feito. Tomei caminhos que eu não deveria ter tomado. E eu estava me achando, sabe? Me achando. Não, cara, eu me garanto, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui eu resolvo. Até que Deus me confrontou. Não foi uma vez, foram várias vezes. Deus já me confrontou através de sermões aqui na igreja, dos meus colegas pastores. Deus já me confrontou usando irmãos aqui da igreja, numa palavra que o irmão me deu, ou numa conversa que nós tivemos, e a pessoa sequer sabe que foi usada por Deus, mas naquele momento Deus usou a pessoa, disse uma palavra, confrontou meu coração. Deus já confrontou meu coração de tanto jeito, irmão, de tantas formas. Mas quer saber? A ficha só cai quando a gente está afim de fazer uma outra escolha, que é a escolha do arrependimento. Caim, ele olhou para Deus e disse assim, mas esse castigo é demais para mim, eu não vou aguentar isso. Estás me mandando embora dessa terra, nunca mais poderei olhar para ti, eu virei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. Havia no coração de Caim, irmãos, a certeza de que Deus iria abandoná-lo.
Quando você olha para esse texto, você vê isso claramente. Ele vai me abandonar, ele não me ama mais, ele não quer saber de mim, rejeitou a minha oferta. E agora que eu matei o preferido dele, agora ele não quer mais nem saber de mim. Vai me largar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe por quê? Porque, no fundo, Caim, ele provavelmente, ele fizesse com o outro, a postura de Caim diante das pessoas fosse exatamente essa. Nós costumamos julgar os atos de Deus pelos modos operantes, pelos nossos modos operantes. A gente acha que Deus vai agir conosco como nós agimos com o outro, ou como o outro age conosco, entende? Como se Deus agisse humanamente falando. Caim não tinha essa percepção que nós temos hoje. Então, naquele momento, ele se sentiu completamente abandonado por Deus. E aí, o que é melhor nessa história toda? É que Deus, ele continua operando pelos modos operantes dele. Ao invés dele agir como nós agiríamos, talvez, um com o outro, nós temos que experimentar do Senhor a sua justiça e a sua equidade. E aí o Senhor Jesus veio e disse assim: portanto, quando orardes, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e seja feita assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas. Olha essa condicional que Jesus colocou agora, No fundo, nós agimos pela justiça humana uns com os outros, quando na verdade nós deveríamos agir conforme Deus age conosco. E então Deus surpreende Caim nessa história, e aí ele recebe uma medida protetiva, vamos assim dizer. Eu acho que a expressão é essa. Tem alguns advogados aqui, se eu estiver errado, depois você me ajuda a corrigir. Mas é como se Deus estivesse dando a Caim uma medida protetiva da parte dele, lá do céu. Ele diz assim: o Senhor então disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus disse: segue. Mas você não vai ser morto, você não precisa ficar com medo. Eu não vou te abandonar. Apesar de nós, irmãos, Deus não muda o seu modo de agir. Apesar de nós. Apesar das nossas escolhas, apesar das nossas ações impulsivas, que muitas vezes sequer pensamos na consequência disso, o bom é que Deus não muda. Ele não muda o jeito dele, o seu amor, sua graça, sua bondade. E ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo: vinde a mim, todos vós, os arrogantes, presunçosos, que eu vos perdoarei. Ele diz: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. O meu desejo nessa noite é que você possa começar fazendo escolhas. Escolhas que terão impacto em 2022, mas que irão repercutir na eternidade. Afinal de contas, foram os sims e os nãos que você disse na sua caminhada, as escolhas que você fez, que te trouxeram até aqui. A pergunta então é: você está satisfeito com o resultado que você está tendo hoje? As escolhas que você fez até aqui
Foram escolhas que te levaram para perto de Deus? Ou foram escolhas que te levaram para longe de Deus, como foi a história de Caim? Nunca mais te verei, andarei longe, numa terra distante. Caim tinha a percepção ainda muito limitada, né? Deus só vai estar aqui nesse perímetro. Mas afinal de contas, você está satisfeito com os resultados das suas escolhas? Caim tinha tudo para ser feliz. Mesmo sendo amado por Deus, ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. De pensar, de analisar e de ver que a ira que estava no seu coração estava dominando a sua vida e ele poderia ter consequências pesadíssimas. Caim teve tudo para ser feliz, tudo, mas ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Olhando para a história de Caim, você consegue perceber que não é difícil identificar as escolhas tolas que nos levam ao fracasso, à infelicidade, à decepção e à frustração. Mas insisto em perguntar, por que nós continuamos fazendo tais escolhas? Eu quero finalizar esse sermão apenas te convidando a esse tempo de reflexão, onde o teu coração inclinado para Deus, para cima, para o Senhor, ou inclinado para dentro de ti, da tua arrogância, da tua presunção. Olhando para essa história de Caim, nós vamos olhar e ver que as escolhas da vida, elas podem levar ao sucesso ou ao fracasso, à felicidade ou à infelicidade. Por que nós continuamos fazendo escolhas que nos afastam de Deus? Hoje você pode fazer talvez a melhor escolha de 2022. É dizer, Senhor, hoje eu quero escolher dar um basta. Em toda a minha trajetória de escolhas que me levaram à ruína espiritual, a minha ruína econômica, a minha ruína familiar, a minha ruína de amigos, de amizade, seja ela qual for, hoje você pode dizer, Senhor, eu escolho te amar, eu escolho te obedecer. Quero te convidar a fechar os teus olhos, e baixar a tua cabeça, e nós vamos orar. Senhor amado, nos ensina, Deus, a cada dia, escolher e estar na tua presença. Escolher, Senhor, te obedecer. Escolher fazer a tua vontade. Escolher viver para o louvor da tua glória. Escolher, Senhor, refletir tua graça, teu amor e a tua bondade. E eu te peço, Deus, através da tua graça e da tua misericórdia, que qualquer escolha que eu ou os meus irmãos aqui tenham feito, escolhas que nos afastaram de ti, escolhas que nos fizeram andar em caminhos tortuosos, escolhas, ó Senhor, que de alguma forma nos levaram ou nos levariam à ruína, hoje em nome do teu Filho Jesus, nós queremos ao Senhor dizer, Senhor, nós escolhemos quebrar esse círculo de maldição, esse ciclo, Senhor, que nós criamos, Senhor, que nos desvirtuou da tua vontade, para poder escolher viver em obediência, em consonância com a tua palavra. Hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu escolho, Senhor, morrer para mim mesmo e viver para ti. E que assim seja, Senhor, diariamente em nossas vidas. Diariamente. Nos ensina, Deus, a ter o coração de Abel,
Um coração simples, humilde, quebrantado, mas valioso, com a melhor oferta, com a melhor entrega. Porque o que nós queremos, ó Deus, entregar a Ti, no Teu altar, é o que somos, é o que temos, para poder Te louvar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre.